Amados irmãos e irmãs, paz e bem, hoje é sexta-feira, dia 26 de novembro. Quero acolher a todos que todos os dias assistem o meu canal, escutam o Evangelho Diário. Você sabe que o Evangelho Diário é uma grande bênção. Bênção para mim, ter a graça de preparar, de ler antes, de meditar, de rezar o texto, às vezes até consultar o texto em grego, em latim, para poder tirar dali as ideias mais da fonte, né? Então é alegria para mim, graça e para você também. E o Evangelho ele vai crescendo. São Jerônimo dizia que o Evangelho cresce no coração daquele que o medita, não é? Então vamos lá. O Evangelho de hoje é Lucas capítulo 21, versículos de 29 a 33. Naquele tempo Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nesses últimos dias, terminando este ano litúrgico, não é? Porque domingo começa o novo ano litúrgico com o primeiro domingo do Advento. Os textos falam das coisas últimas e é importante ver a meta, para onde nós caminhamos, qual é o fim, qual é a finalidade, qual é o último ponto de chegada, para onde nós caminhamos. Nós caminhamos para Deus. Como diz o apóstolo Paulo, dele nós viemos, nele nos movemos e somos, e para ele peregrinamos, para habitar no coração dele, não é? Pois bem, e o texto de hoje continua a reflexão de ontem, falando sobre as últimas coisas. Jesus nos ensina que é preciso aprender a ler a vida e os acontecimentos da vida. Interessante, gente, ler a vida. Nem todo mundo está neste patamar de conseguir ler a vida, ler os acontecimentos. Que às vezes a gente vê os acontecimentos, já julga e já reage. Mas é preciso fazer uma leitura sobre a vida. Ontem eu estava conversando com uma pessoa já de idade, e ela me dizendo uma coisa que eu digo sempre também, que a vida é como se fosse uma escada com vários degraus. E cada pessoa está num degrau. E é dali que ela enxerga a vida. Então, às vezes a gente se preocupa com um filho, com alguém que não consegue entender, compreender tal coisa, mas é porque ela está no outro degrau. A visão que ela tem do mundo ainda é muito pequena, ainda é muito curta, né? Quer dizer, ela ainda não cresceu, não subiu o degrau onde às vezes você está, você que é pai de família está, você que é mãe de família está. Então aquela pessoa tem uma visão limitada. Às vezes você pode ficar triste, encabulado com seu filho, porque ele não consegue entender, olha, essa amizade não está dando certo para você, não é uma coisa boa. Então ajuda, oriente, mas saiba que ele está no outro degrau. Por isso que ele teima, porque a visão dele é aquela. Então ele quer confrontar aquela com a sua, no desejo de que ele esteja correto. Ele não percebe que ele está, o chão que ele pisa é outro. Quer dizer, ele não está pisando numa montanha. Quando você sobe os degraus, que você está lá em cima, você vê o mundo como se estivesse em cima de uma montanha. Você vê com muito mais, tem uma compreensão muito mais exata, muito mais profunda das coisas. Por isso, nas grandes civilizações, as pessoas de idade, as pessoas da terceira idade eram muito valorizadas, porque tinham já uma visão mais completa, mais organizada da vida. Pois bem, então no Evangelho Jesus manda ler os acontecimentos da vida, olhar o mundo, não somente ver o que se passa, mas tentar encontrar o coração das coisas, a essência das coisas. Por que me aconteceu isso? Por que está acontecendo isso aqui? Como é que eu leio esse acontecimento, isto que veio
na minha amizade entre fulano e beltrano? Como é que eu consigo interpretar isso que aconteceu dentro da minha casa, que nunca tinha acontecido? Então, como é que eu consigo interpretar este fato ou este outro? Como é que eu consigo compreender e entender isso aqui? É muito importante parar para pensar sobre a vida. Não é legal ir vivendo só, empurrando a vida com a barriga, vivendo de qualquer jeito. É importante parar, reorganizar o coração, reorganizar a cabeça, reorganizar a vida interior, porque sem isso, sabe, não dá para caminhar bem. Pois bem, aí Jesus manda ler a vida e abrir o coração com esperança, para olhar o mundo com esperança e compreender os sinais dos tempos e os sinais das coisas. Você vê um acontecimento qualquer, aí você começa a ler a sua vida e ler a vida das coisas que estão acontecendo. Não a partir de uma coisa isolada, mas aquilo lhe serve para ler a vida com mais perspicácia, não é? E Jesus fala de ler a natureza, né? Saber ler os sinais da natureza. Depois, Jesus diz: sabei, quando vis acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. O que é o reino de Deus? Não é uma questão de poder. Jesus, no Evangelho do passado, Jesus dizia: meu reino não é deste mundo, quer dizer, a proveniência do meu reino não é daqui. O meu reino não se sustenta nas coisas deste mundo, exércitos, poder, dinheiro, alianças. Meu reino não é desse mundo, quer dizer, meu reino está estruturado em outras coisas. Então o reino de Deus está perto de vós. E depois tem um monge do deserto que diz uma coisa belíssima. Ele disse: depois que conheci a vida mística e espiritual, eu descobri que o reino de Deus está dentro de nós. Belíssimo, não é? Porque o reino de Deus começa a acontecer na nossa vida quando a gente assume que Jesus é o rei realmente da nossa existência, e quando nós assumimos viver segundo as leis do reino. E as leis do reino estão lá, são as bem-aventuranças, são os mandamentos, são as preces do Pai Nosso. Ali estão as leis do reino. Viver no reino de Deus é viver conforme essas leis, não é? O reino de Deus está perto de vós, não é? E depois Jesus diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então é preciso considerar o aqui e o agora, saber ler o tempo, os sinais do tempo, acolher a Cristo, viver sem medo do presente e sem medo do futuro. O medo destrói a vida. Sabe que eu sempre penso em fazer isso. A luta da paróquia não me permite, mas eu penso muito em fazer uma espécie de seminário com as pessoas, principalmente com as pastorais, para destravar o medo e destravar o que há de melhor nas pessoas, porque às vezes o medo faz com que você não expresse o que tem de melhor guardado dentro de você, não é? O medo do julgamento alheio, o medo do que os outros vão pensar. E existem códigos, entre aspas, para destravar tudo isso, não é? Mas vamos lá. Então o texto de hoje nos faz pensar sobre a vida, nos faz pensar que temos que ter os pés no chão para poder interpretar a vida, ter o coração aberto, viver com esperança e viver cada dia não esperando, imaginando que o mundo vai acabar amanhã ou depois. Viva cada dia como se fosse o único, o último e como se fosse o primeiro. Desejo a todos paz e bem e a graça de um dia belo, vivido na luz do sol que não se deixa vencer, que é o próprio Cristo. Que cada dia da semana seja um dia do sol que não se deixa vencer na sua vida. O sol que ilumina todas as realidades escuras do nosso coração e nos faz viver na luz e na graça. Abençoe-vos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Forte abraço a todos. Até a próxima, se Deus quiser.